Boa noite, meus amigos e minhas amigas internautas do Brasil e do mundo. Eu sou o missionário Timóteo Santana, o vosso amigo e irmão em Cristo Jesus. E estamos trazendo para vocês nesta noite, através deste vídeo, ou pela manhã ou pela tarde, se assim me assiste, algumas informações importantes para o povo de toda a terra. Porque você sabe que a mensagem da Santa Bíblia é uma mensagem universal que está no mundo todo. E através da Santa Bíblia, quase que todas as religiões do mundo foram criadas, foram fundadas, melhor dizendo. E essas religiões, cada uma delas tem a sua opinião, a sua visão acerca do Criador, acerca do Eterno. E há algo que todo adorador do Brasil e do mundo, os adoradores precisam conhecer na íntegra a unidade desse Deus. Porque os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram a Deus na unidade de um só Deus, de um só Senhor, de um só Espírito. E através das religiões, o mundo aprendeu a prática de uma adoração de um Deus trino, que é adorado em 3 versões: na versão de Pai, na versão de Filho, na versão de Espírito Santo, em pessoas separadas. Como que Deus é o mais velho, o Filho o mais novo, e o Espírito Santo como criado para ele uma forma corpórea, tipo de uma pomba voando. E assim o mundo adora a Deus, no chamado ensinamento da Trindade, que reina na maioria das nações do mundo. Eu quero nesta noite, neste vídeo, trazer para todos os internautas do Brasil e do mundo que está me assistindo, aquilo que a Bíblia informa a respeito desta unidade desse Deus, com muita simplicidade, porque quando a palavra do Senhor é aberta por Ele, nós não temos muita dificuldade de entendermos, de compreendermos o que Ele está falando. Então eu quero meditar com meu amigo internautas sobre a encarnação desse Deus. O tema desta mensagem, que o Senhor tem nos inspirado, o tema é o seguinte: Deus veio em carne ou enviou seu Filho? Foi o próprio Deus que veio, ou Deus enviou um filho e ficou lá sentado, olhando esse filho vir? Então vamos abrir as Escrituras, porque as Escrituras nos dão toda a informação a respeito da manifestação que esse Deus teve sobre a face da terra. O profeta Isaías, lá nos seus dias, ele trouxe uma das maiores informações para o mundo. Isaías informou através da sua profecia que Deus ia nascer. Que Deus ia nascer. Que coisa tremenda. Que meus amados irmãos internautas que me assistem agora, abram comigo agora vossas Escrituras
na profecia do livro de Isaías, no capítulo 9, e vamos ler aqui com o nosso assessor, Bispo Roberto, que está me assistindo, me acompanhando e me auxiliando neste vídeo. Isaías capítulo 9, o versículo 6. Isaías anuncia o nascimento do menino. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. 5 atributos. Então Isaías anuncia que ia nascer um menino. Mas ao mesmo tempo, Isaías profetiza como seria esse menino. E ele anuncia também os atributos que esse menino teria. Isaías não está profetizando acerca de um ser humano comum que vai nascer. Mas ele diz que o menino seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Olha, meus amados, internautas e estudantes da Bíblia no mundo todo, só existe um Pai da eternidade. Só existe um Deus forte, que é o eterno, o Criador. Então Isaías está profetizando que o eterno vai nascer, que o eterno vai vir em carne, vai ser manifestado em carne neste mundo. E ao decorrer da revelação, nós temos outras escrituras que concordam com Isaías, com a revelação de Isaías. Eu gostaria que vocês meditassem agora comigo sobre a visita em que Maria fez a Isabel, sua prima, lá nas cidades montanhosas da Galileia, na casa de Isabel. Maria, logo após ter recebido a visita daquele anjo e ter ficado grávida para dar luz ao Verbo, Maria foi visitar sua prima Isabel na casa de Zacarias, que Isabel era esposa de Zacarias, que veio ser mãe de João Batista. Vamos ler agora em Lucas, capítulo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Capítulo 1, versículo 42 e 43 de Lucas. Então, meu amado internautas, capítulo 1, versículo 42 e 43 do Evangelho de São Lucas, nós encontramos ali o encontro dessas duas mulheres. Uma estava grávida de um mês antes, Isabel. A outra estava grávida de um mês depois, Maria. Maria estava grávida com o Verbo de Deus. E ao entrar na casa de Zacarias, sua prima Isabel, ao cumprimentá-la, a conversar sobre o assunto, Isabel dá o testemunho com muita segurança, com muita firmeza. Isabel diz para Maria: de onde me provém a mim isto, que vem visitar-me a mãe do meu Senhor? O meu amigo internauta observa que ela frisa bem: a mãe do meu Senhor. Isabel não teve a visão, não viu em Maria o filho do Senhor, não. Isabel viu em Maria o próprio Senhor sendo gerado. O amigo internauta está compreendendo? Está abrindo o entendimento? Está abrindo a mente? O Deus Espírito agora está se manifestando em carne.
para vir trazer ao homem uma reconciliação consigo mesmo. Mas o mais interessante, amados internautas, ao decorrer dessa trilha de informações sobre a vinda de Deus em carne na terra, nós encontramos os próprios anjos no dia em que o Salvador nasceu. Olha, uma milícia de anjos, um coral de anjo celestial apareceu no campo aonde estavam os pastores guardando a vigília da noite. Lucas 2, versículo 10. Então, em Lucas 2, versículo 10, o amigo internauta, abra aí a sua escritura. Lucas 2, 10 Lucas 2, versículo 10 e 11. e 11. Vamos ler com o bispo Roberto, que está aqui auxiliando nesta navegação no site de Deus, trazendo essa informação para o Brasil e para o mundo, que Deus veio em carne. O próprio Deus desceu da sua glória e veio até a nós. Vamos ler. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Senhor. Então presta bem atenção, os anjos, amado internauta, eles não disseram que tinha nascido o filho do Senhor, não. Os anjos vieram e disseram: hoje vos nasceu na cidade de Davi o Cristo, que é o Salvador, que é o Senhor. Então, os próprios anjos anunciaram que o Senhor nasceu. Isto está em conformidade com a profecia lá de Isaías, que disse que o menino seria conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Então podemos dizer que agora o Pai da eternidade nasceu, Deus veio em carne, o único Deus que era adorado em espírito lá no Antigo Testamento, agora se manifesta em carne, para ser adorado como um só Deus também. Mas nós vemos aí que João Evangelista, ele reforça, esclarece acerca do nascimento desse Deus em carne. Vamos para João Evangelho, capítulo 1. Vamos ler com o bispo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então João começa informando no seu evangelho, em concordância com Isaías 9, falando do Deus forte, falando do conselheiro, do príncipe da paz, falando desse grande Deus que ia nascer. Agora João diz que o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, por esse Deus. Mas no versículo 14 do texto de João, o que diz, bispo? João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então João concretiza a revelação da encarnação de Deus na terra, dizendo que o Verbo se fez carne. Agora, o amado internauta presta bem atenção. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então podemos dizer que Deus veio em carne. E esse Deus se fez conhecido como Filho. Ele toma o atributo de Filho, porque foi gerado. Tudo que
Para nascer tem que ser gerado. Aquele corpo foi gerado no ventre de uma virgem. Então tomou o atributo de filho, porque foi gerado e nasceu. Foi gerado e nasceu. Foi o primeiro ser que Deus gerou, foi aquele corpo chamado Jesus. Deus antes é criador. Ele criou todas as coisas no haja da sua força, do seu poder. Haja, haja, apareça. Entende? O amado internauta está entendendo? Deus, no princípio, é criador. Criando, criando, criando. E a sua primeira geração foi o corpo chamado Jesus. O primogênito. Ele gerou. Gerou e nasceu. E nascendo passou a ser filho. Por isso o corpo veio. Naquele corpo humano, ele era filho, dando testemunho do que havia lhe gerado. O corpo dá testemunho do Espírito. E o Espírito vivifica, justifica e santifica o corpo. Naquele corpo ele dizia, o Pai é maior do que eu, falando do Espírito, que sem sair do trono estava na terra. Enche o céu e enche a terra, na sua onisciência e na sua onipresença. E os apóstolos não compreenderam também, como você, talvez, que me ouve, me assiste por esse vídeo, até aqui não tinha compreendido que Jesus é o próprio Deus que se manifestou em carne. Em João 14, vamos examinar, em João 14, olha o que ele disse para Tomé, no versículo 6 de João 14. Vamos ler. João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém vem, viu, meu amado internauta? Não é ninguém vai, não, ninguém vem. Porque o Pai estava ali, o Pai é Ele mesmo. Mas como os apóstolos não entenderam isso, no versículo abaixo ele disse, se vós conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E vós conheceis e tendes visto. Mas os apóstolos ficaram mais confusos ainda. Tão confuso como está confuso as religiões e os religiosos acerca da unidade desse Deus. Porque Filipe disse, perguntou Filipe para Jesus. Como perguntou, bispo? Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. O apóstolo perguntou, nos mostra o Pai, porque não estava entendendo o que o Senhor estava falando. Ainda não tinha conhecido o Senhor como seu próprio Pai. E o apóstolo não estava vendo ninguém além de Jesus. E Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Se conheceis a mim, conhecereis o Pai. E vós conheceis e tendes visto. Porque ele estava ali com eles. Mas presta bem atenção. Quando Filipe disse, nos mostra o Pai, o que nos basta. O que foi que Jesus falou, bispo? No versículo 9. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então presta bem atenção. Jesus deixou bem claro, amado internauta, para os apóstolos, que ele é o próprio Pai. O Pai que se manifestou em carne. Que Paulo disse que ele manifestou em carne e foi justificado em espírito, voltou ao seu estado natural de espírito, ao ser levado novamente às alturas e voltou em espírito. E está comigo aqui nesse momento. E está com você na sua casa e pelo Brasil no seu carro. Aonde você está, ele está presente em espírito, amado internauta. Mas as religiões têm confundido muito a cabeça do povo. Com seus enganos, e com seus ensinamentos pagãos, não tem deixado o povo adorar a Jesus como único e verdadeiro Deus, como Ele é. Ao olhar para Jesus, você está olhando para Deus.
A glorificar Jesus, você está glorificando o próprio Deus. E em João capítulo 10, versículo 30, o que foi que o Eterno falou? João 10, 30, amiga internautas do Brasil e do mundo, Deus veio em carne. Essa informação, Satanás não quer que o mundo conheça. Satanás quer que o mundo adore três. Porque a Bíblia fala, amado internauta, quem adora mais de um senhor é idólatra. Então, esse Deus único, que era adorado só pelo povo judeu, que a única nação do mundo que adorava só um Deus, era só Israel. Esse Deus veio para ser adorado como era adorado por Israel, como sendo um Deus. Agora, o mundo se encheu de crenças, de religiões. Cada religião tem uma visão ao contrário desse Deus. Um Deus que é criador, Pai criando. Ele é Filho salvando. Ele é o próprio Espírito Santo, consolando a todos que dele se aproxima. Meu amado internauta, preste bem atenção. Preste bem atenção. O Deus que, durante todo o tempo que você lê o Antigo Testamento, ele recomenda: ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor, não terá outro Deus diante de mim. Eu anunciei, eu salvei, fora de mim não há Salvador. Esse Deus não poderia se apresentar como três no Novo Testamento. Ele é o mesmo Deus lá de trás de Moisés, aquele Deus que apareceu na sarça em fogo. É o mesmo Deus que veio em carne. E é o mesmo Deus que retornou em espírito, que está me conduzindo a mim e conduzindo a você. Mas as religiões te prendem dentro dessa idolatria pagã que iniciou-se lá nos anos 325, lá pelos concílios de Nicéia. E o mundo se encheu de mentira e de paganismo, e o povo não consegue olhar para Jesus sendo um. Jesus disse assim: eu e o Pai somos um. Mas as religiões dizem que é dois, que é três. Tem uma religião que diz que é dois, mas a maioria diz que é três. Eu até disse para um desses aí que diz que é dois, eu digo que vocês estão mais adiantados do que os outros, que a maioria ainda está mais atrasada, diz que é três. Vocês dizem que é dois, já adiantou mais um pouco. Mas eu espero que vocês cheguem à faculdade do Espírito para entender que é um. Ele é um. Deus é um. O Deus Pai é o Deus Filho, é o Deus Espírito Santo. Ele é um Deus. Um Deus que deva ser adorado dessa forma. Mas Satanás não quer que você creia dessa forma. É, meus amados, Satanás não quer. Lembra que ele disse para Jesus: se prostrado me adorar, te darei tudo isso aí. Toda a riqueza do mundo, todos os poderes, eu te darei se prostrado me adorar. E eu quero deixar bem claro nesse vídeo que adorar Satanás é negar a Deus, a sua unidade, é negar a verdade, é concordar com a mentira de três, entende? Eu espero que o Espírito do Senhor Deus, que ele profetizou em Joel, capítulo 2, que derramaria sobre toda a carne, Joel 10, Joel 2, 28, derramaria sobre toda a carne o seu Espírito, sobre os filhos, sobre as filhas. E o Senhor, quando veio, disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu espero que o meu amigo internauta tenha procurado entender a unidade desse Deus, o Deus Espírito que se manifestou em carne para reconciliar o mundo consigo mesmo. Ele não enviou ninguém, não, ele mesmo veio a este mundo salvar o homem, livrar o homem das trevas e trazer o homem para a luz. Davi já dizia lá atrás, porque Davi tinha a revelação, dizia: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Salmo 27. E quando ele veio, disse: eu sou a luz do mundo.
Aquele que me seguir não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu espero que o amigo internauta compreenda. Entra no nosso site, escreva para nós, dê a sua opinião. Se quiser algumas apostilhas com o tema Deus veio em carne ou enviou seu filho, escreva para nós. Entra em nosso site, no nosso Facebook, escreva para nós. Estaremos com todo prazer mandando gratuitamente, hein, as apostilhas. Não é cobrando não, é gratuitamente mandando para você as apostilhas, para você passar a ser um verdadeiro adorador. Porque presta bem atenção, eu vim da macumba. No meu outro vídeo, no meu testemunho, eu disse a minha origem, de como comecei. Nasci no espiritismo. Minha mãe era mãe de terreiro. E lá no terreiro já adorava a Trindade. Lá abri a sessão com o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Lá no Centro Espírita. Como é feito em todas as religiões. E era no centro e era nos altares das igrejas. Adorando. No centro adorava as entidades. E no altar das igrejas adorava os santos. Até que Deus veio e me iluminou. Me tirou da idolatria, da mentira. E me fez ser um adorador do Deus Espírito. Jesus falou para aquela mulher samaritana: ora vem, que não é nesse monte e nem em Jerusalém que adorarão o Pai, porque o Pai busca os que o adoram em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Importa que os que adoram, o adoram em espírito e em verdade. Que nesta noite, ou nesta manhã, ou nesta tarde, que você me assiste, que o Senhor Deus ilumine a sua mente, como iluminou a mente dos apóstolos. Em São Lucas 24, versículo 45, o Senhor abriu o entendimento dos apóstolos. São Lucas 24, versículo 45. O Senhor abriu o entendimento dos apóstolos para compreender as Escrituras. E que o Senhor venha a abrir o seu entendimento para você compreender as Escrituras Sagradas. Que Deus nos abençoe. Escreva para nós, entre em nosso site, em nosso canal e receba as nossas mensagens. Que Deus abençoe. Obrigado pela sua atenção.